Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre algo que mexe com todo mundo, a jornada para se tornar uma pessoa madura. A gente vai explorar, sabe, a arquitetura, a estrutura escondida do nosso mundo interior. É uma análise que vai nos ajudar a entender as várias camadas que constroem quem a gente é. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é, afinal, ser uma pessoa madura? Bom, é essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. A gente vai mergulhar em diferentes camadas da psique para tentar encontrar uma resposta. Uma resposta que faça sentido. E para isso, a gente tem que começar, claro, pela base, pelo alicerce de tudo. Então vamos lá. Tudo começa na nossa fundação psicológica, a primeira camada dessa estrutura toda, e para entender isso, a gente volta lá no trabalho fundamental de Sigmund Freud, que mapeou como tudo isso começa, bem nos nossos primeiros momentos de vida. É só a gente pensar nos primeiros anos de vida, né? A experiência é totalmente dominada pela busca de satisfação. O desejo vem muito, mas muito antes da capacidade de julgar. O corpo simplesmente quer, ele busca, ele exige, bem antes da mente parar para refletir se aquilo é bom ou não. E é aqui que a gente vê o poder que essas primeiras experiências têm. Elas moldam a personalidade de um jeito profundo. Quando essas fases, a oral, a anal, a fálica, quando elas não são bem resolvidas, bem integradas, surgem o que a gente chama de fixações. É como se um pedacinho da nossa psique ficasse preso ali, sabe? Em formas infantis de desejar e de reagir. E esses são padrões que a gente acaba carregando para a vida adulta. Mas aí acontece um desenvolvimento que é crucial. A formação do ego. É a passagem de um estado de pura impulsividade, o tal princípio do prazer, para uma relação mais negociada com o mundo. É o princípio da realidade. É quando a gente aprende que, olha, nem tudo o que se deseja pode ser obtido na hora que se quer. Só que a história não para em Freud de jeito nenhum. Um outro pensador gigante, Carl Jung, veio e nos mostrou que o nosso mundo interior é, nossa, muito mais vasto, muito mais simbólico do que se imaginava. Então, vamos avançar e ver como esse mapa se expande. Essa distinção aqui é fundamental. Pensa assim, Freud nos deu a chave do porão da nossa mente, um lugar focado em impulsões reprimidas, em traumas. Já o Jung, ele abriu a porta desse porão e revelou que não era só um depósito de coisas velhas, mas um universo inteiro cheio de símbolos e de significados super profundos. E o conceito central do Jung, para explicar isso, é o inconsciente coletivo. Dá para pensar nisso como uma espécie de reservatório de memórias, de experiências e símbolos compartilhado por toda a humanidade. A ideia é que a nossa vida individual está, de alguma forma, conectada com essa base universal. É bem profundo. E como isso aparece para a gente? Através dos arquétipos, que são esses padrões universais. A jornada do herói, a figura da mãe, a ideia da queda e do renascimento, são temas que aparecem em mitos, em histórias, em sonhos, em todas as culturas. Por quê? Porque eles moram dentro desse nosso inconsciente compartilhado. Ok, Freud nos deu o porão. Jung nos deu o universo simbólico que tem dentro desse porão. Mas a teoria que a gente está analisando hoje vai além. Ela sugere que ainda falta uma camada. E talvez seja a mais fundamental de todas. E é agora que a gente chega na contribuição mais original dessa análise. Uma camada do inconsciente que lida com um conflito ainda mais profundo, que vai além dos complexos psicológicos que a gente costuma ouvir falar. Aqui a gente entra no que é chamado de inconsciente espiritual. A questão aqui não é mais um trauma de infância reprimido. É uma coisa diferente. É uma resistência. Uma resistência inconsciente à própria estrutura da realidade, a uma ordem do bem que existe antes de nós. É tipo saber, lá no fundo, que um caminho é o certo, mas encontrar 1001 justificativas para não seguir. É essa batalha silenciosa que é travada dentro de nós. E essa citação, nossa, ela ilustra isso de um jeito brilhante. Quantas vezes a gente não racionaliza uma escolha falando que é para ser autêntico ou para ser livre, sem perceber que, num nível mais profundo, a nossa vontade pode estar indo na direção contrária daquilo que é objetivamente bom. Certo. Então como é que a gente junta todas essas camadas, a pulsional, a simbólica e a espiritual? Como juntar tudo isso para chegar de fato na verdadeira maturidade? Aqui está o pulo do gato. A grande virada de chave da maturidade é essa aqui. É uma mudança fundamental na pergunta que a gente faz para si mesmo. Não é mais só sobre o que eu quero. A pergunta passa a ser, isso que eu quero é bom? Percebe a diferença? Não é mais sobre a existência do desejo, mas sobre a qualidade e a ordem desse desejo.
é aprender a julgar a própria vontade. E aqui a gente tem a síntese de tudo. A maturidade plena é alcançada quando a nossa capacidade de discernir, de julgar o que é bom, começa a iluminar, a guiar a nossa vontade. E essa vontade, uma vez guiada, consegue colocar ordem na nossa vida afetiva, nas nossas emoções. É uma cascata. Este quadro resume perfeitamente a nossa jornada. Olha só, a gente começou com Freud e o conflito básico entre prazer e realidade. Depois, expandimos com Jung, com a tensão entre o nosso pequeno ego e o nosso eu mais profundo, o self. E, finalmente, a gente chega nesta camada final, onde o conflito é entre a nossa vontade pessoal e a verdade objetiva do bem. Cada camada se aprofunda na anterior. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão mesmo. Quando a gente para e olha para os próprios desejos, para onde eles estão apontando? Eles estão nos levando para uma vida com mais ordem, mais integrada, alinhada com aquilo que é bom? Ou será que eles nos puxam para uma certa desordem interna, uma bagunça? A resposta para essa pergunta, olha, talvez seja o verdadeiro mapa da maturidade.